Salve, salve galera, tamo junto mais uma vez, sim, eu de novo. Putz, meu, tá cheio de Lucas, vai ver se no dia da prova não vai rezar, São Lucas, me ajuda nessa jornada. Sim, tamo junto, olha lá. Bom, política fiscal. Como tu bem sabe, talvez tu não sabe, tu já deve ter visto em alguma aula, quando eu falo de política, não é política do governo, apesar de aqui a gente vai falar do governo. Política nada mais é do que um conjunto de ações, ou seja, política é conjunto de ações. Pega uma empresa, política de RH, o que a empresa faz com relação ao RH. Aqui quando eu falo de política monetária, estou falando de conjunto de ações com relação ao monetário, com relação à moeda. Aqui, conjunto de ações com relação ao fisco, ao fiscal. Na prática, olha só, o governo, tá? O governo, ele é que nem a gente. Por exemplo, aqui tá o Lucas, aqui tá eu, tá? Então tá aqui eu, ok. Aí, como é que funciona o meu orçamento? Eu tenho lá, vamos supor o meu salário. Olha, o Lucas ganha R$1.000, que são as entradas. E eu tenho as minhas despesas. Putz, meu Lucas toma muita cerveja, eu adoro cerveja. Então o Lucas gasta quanto? 1.200 em cerveja. Ou seja, o que tá aqui? Tá faltando dinheiro. Isso aqui chama-se déficit. Déficit porque é negativo. Quanto? Déficit quanto? Déficit de 200. Tá com déficit, tá faltando grana. O governo é a mesma coisa, só que o governo não tem seu salário. O governo, na ponta positiva, tem a sua arrecadação. Ou seja, tributos, toda tributação, toda forma de entrar recursos no cofre público, no erário. Ou seja, a arrecadação é a parte que entra grana para dentro do governo. Entrando grana para dentro do governo. Legal. E o governo também tem as suas despesas, obviamente. Igual a gente, olha só, as suas despesas. Que é, então, aqui é entrando grana, ok? E aqui é saindo grana. Ruim, tá em vermelho aqui, ok? Apesar do meu time ser o Inter, vamos lá, vou botar em vermelho que é ruim. Então, sai as despesas e entram as receitas. Legal. Então, a política fiscal é tudo que eu vou fazer para conseguir equalizar essa conta aqui. Então, tudo que eu vou fazer para arrecadar mais ou para gastar menos, quando o governo pega e fala assim, olha, vou isentar o ICMS, vou isentar o imposto de renda, ele está fazendo isso através de política fiscal. Porque isso vai afetar na arrecadação do governo. E o que é a ideia básica aqui? A ideia básica é que eu tenho que ter uma política fiscal boa, tenho que ter uma política fiscal que seja equilibrada. Por quê? Porque o grande objetivo aqui é, com arrecadação menos despesas, eu consigo, ao invés de ter déficit, como eu, Lucas, estou tendo aqui, o governo consiga ter o que chama de superávit primário. Ou seja, tem superávit, ou seja, tem dinheiro sobrando. Por que isso é importante? Porque se tem superávit primário aqui, ou seja, vamos lá, vamos supor aqui que ele arrecadou 100, ok? E ele gastou só 80. O que sobrou aqui? Sobrou 20 de superávit primário. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui, esse superávit primário aqui, ele consegue utilizar essa grana para pagar a sua dívida. Pagar dívida pública. Porque o governo federal, ele deve dinheiro, ele tem a sua dívida pública, através de títulos públicos. Ele emite título público que é o quê? Alguém vai lá, compra um título público do governo. Então o governo através do Tesouro Nacional, okay? Tem uma aula que só fala disso, tá? O título público, então eu não vou me entrar muito no detalhe aqui. O Tesouro Nacional emite, para captar grana, ele emite título público federal. Então, alguém compra título público federal, então tá aqui o carinha, um investidor, ele compra título público federal e ele dá para o governo dinheiro. Então, ele empresta dinheiro para o governo e leva para cá título público federal. Ou seja, na prática, o governo deve para esse carinha aqui. Para mim, para ti, qualquer um que pode emprestar para o governo hoje comprando título público do governo. Título público federal, ok. Então, o que eu faço? Esse dinheiro que sobra, eu vou diminuindo a minha dívida. Então, quanto mais eu tiver de superávit primário, eu uso isso aqui para reduzir a dívida pública. Dívida pública. Tu pega em 2016, por exemplo, ano passado, a gente teve ali quase 150 bilhões de déficit primário. Ou seja, além de eu não conseguir guardar dinheiro, ainda tive um déficit de 150 bilhões de reais. Ou seja, é muita grana faltando. Isso chama déficit primário, quando falta grana. Superávit primário é quando sobra grana. Então essa sobra eu utilizo para reduzir a dívida pública. E por que isso é bom? Porque é óbvio, né? Quanto mais eu estiver reduzindo o meu endividamento, menos eu devo, obviamente. E quanto menos eu dever, mais saudável financeiramente eu sou. Então aqui o que acontece? Eu vou ter que pegar dinheiro emprestado no banco. Agora, se eu faço uma situação diferente, onde eu ganho os mesmos 1.000, mas eu paro de gastar aqui, tomo menos cerveja, gasto só 800, fica quanto de superávit primário aqui para mim? Fica superávit primário de 200. Isso aqui eu vou lá e diminuo a minha dívida com o banco. Então cada vez eu devo menos dinheiro para o banco. É isso que o governo busca. Tanto é que ele tem as metas de superávit primário. Olha, a tua meta de superávit primário é 100 bilhões. A tua meta de superávit primário, eu não sei. Todos os anos tem meta de superávit primário no orçamento público. Onde o governo fala, eu quero economizar esse ano tanto.
Mas por que economizar, Lucas? Ora, porque com a economia que ele faz, nesse caso aqui 20, eu estou botando valores bem menores, é muito mais que isso. Esse 20 aqui, ele usa para pagar a dívida pública. E todo ano que o governo consegue pagar a sua dívida pública, ele deve menos. Ao dever menos para instituições financeiras, para investidores, etc, fica mais saudável. E o governo não quebra. Então essa é a ideia. Vai pegar países da Europa lá, Grécia, Irlanda, Portugal lá, em 2009 com a crise da Europa, esses caras tiveram uma dívida impagável. Vocês, quebraram, não tem mais o que fazer. Então, a Argentina já teve situação assim também. Então o que acontece na prática? Eu tenho a política fiscal, é tudo que eu vou fazer para equalizar isso aqui. Então, tu pega o governo com uma série de medidas agora, que a gente está numa crise bem complicada, cortando gastos. Por quê? É política fiscal. Porque ele sabe que, é difícil aumentar a arrecadação. Então o que eu faço que é mais fácil? Corta despesa. Dói mais? Dói mais. Mas cortar a despesa é mais simples. Claro, né? Putz, Lu, tá falando bobagem, porque olha só, é muito mais fácil aumentar imposto. Claro, só que a gente não aguenta mais pagar imposto. Então, olha que aumentar a arrecadação, aumenta o imposto, acabou. Só que ninguém aguenta mais pagar imposto. Então não tem mais como essa alternativa ser utilizada. Então o que se faz hoje? Não tem jeito. Corta a despesa, por mais que não seja tão fácil, não é fácil parar de beber aqui. Mas a gente vai lá, a gente se esforça, a gente dá uma segurada, bebe só final de semana, sei lá, passa a semana toda se batendo, mas passa. Agora o governo é a mesma coisa. Ele está reduzindo despesas porque ele sabe que a arrecadação não está fácil de aumentar. Neste momento complicado, ok? Então, a ideia básica é essa. Política fiscal é tudo que eu fazia para buscar o superávit primário, que é o quê? Conseguir economizar dinheiro para pagar a dívida, para reduzir a dívida pública, ok? Então, política fiscal é isso. Tudo que eu vou fazer para conseguir equalizar a minha arrecadação, ou seja, a grana entrando e as minhas despesas do governo central. Política fiscal tá dado. Te espero na próxima aula. Foi demais. Tchau!